Olá pessoal, tudo bem? Bom, agora um assunto aí da eletricidade, um assunto importante. Vamos falar de campo elétrico, mais especificamente falando sobre linhas de força. Então, antes de falar de linhas de força, vamos falar um pouquinho sobre campo. Campo elétrico, pessoal, é um indicador de força elétrica, tá certo? Então, como é que a coisa funciona? Quando você tem um corpo carregado, é como se ele gerasse uma zona de influência, uma região de influência, que se você colocar um outro corpo carregado lá, o que vai acontecer? Ou vai atrair ou vai repelir, vai aparecer uma força elétrica, tá certo? Então, o que são aí, gente, as linhas de força? As linhas de força, elas vão mostrar pra gente a direção e o sentido do campo elétrico gerado ou por uma carga, ou por duas, ou por várias aí, tá certo? Então aqui, ó, eu coloquei alguns exemplos pra gente ver como é que funciona. No caso, vamos começar pensando numa carga positiva, tá certo? As linhas de força, né, que representam o campo gerado por essa carga positiva, elas sempre vão ter direção radial. O que significa direção radial? A direção do próprio raio, pensando aí numa carga esférica, tá? E no caso da carga positiva, o sentido vai ser qual? A gente fala que é de afastamento. Então, carga elétrica positiva vai gerar um campo elétrico de afastamento. Então, as linhas de força, né, que representam aí a direção e sentido do campo elétrico vão ser desse jeito que vocês estão vendo aqui, tá certo? No caso de uma carga negativa, esférica, né, a gente vendo aqui, você também tem as linhas de força radiais, tá? A diferença em relação à positiva é que enquanto a positiva gera um campo de afastamento, a carga negativa gera um campo de aproximação, tá certo? Então, radial, sempre na direção do raio. No caso aqui, aproximando, tá certo? Pode acontecer de você ter duas cargas mais ou menos próximas, como esses exemplos que eu coloquei aqui. Então, se por acaso você tiver uma carga positiva e uma carga negativa, as linhas de força relativas a essas duas cargas, elas vão ficar com esse formato que vocês estão vendo aqui. Então, ó, lembra que o positivo é afastamento e o negativo é aproximação. Então aqui, ó, sai do positivo, chega no negativo, afasta do mais, aproxima do menos. E aí as linhas, pessoal, elas vão ficando com esse formato aqui que vocês estão vendo, tá? Essa que eu não continuei a desenhar, ela ficaria mais para cima, essa mais para cima ainda, assim por diante. E eu coloquei aqui um outro exemplo, aqui no caso foram cargas opostas, né? Se você tiver cargas iguais, no caso aqui eu coloquei como exemplo duas positivas, olha só como é que vão ficar as linhas de campo. No caso, né, carga positiva é sempre campo de afastamento, ó, as linhas estão afastando. E o que acontece? Quando chega nessa região aqui, o campo fica com esse formato que vocês estão vendo aqui. Se você por acaso tivesse duas cargas negativas, seria o mesmo formato, com a diferença que ao invés de estar gerando campo de afastamento, estaria gerando o quê? Um campo de aproximação. Então, pessoal, para essa matéria é importante você saber o esqueminha dessas quatro situações que são, digamos aí, as mais comuns de aparecer, tá? Então, de novo, se é uma carga só, o campo é esférica, no caso, né? O campo é radial, direção do raio. Se for uma carga positiva, campo de afastamento. Se for negativa, de aproximação. E se você juntar duas cargas, né, sinais opostos fica assim, sempre indo do mais para o menos, e sinais iguais fica um formato mais ou menos assim. Se as duas forem positivas, os dois campos afastam, e se as duas forem negativas, os dois aproximam. E só para a gente terminar aqui então esse assunto linhas de força, algumas características aí importantes na hora que você for resolver exercício. Então, primeiro, as linhas de força sempre vão, né? Aqui eu coloquei vai porque eu pensei em uma linha de força, mas se for mais de uma linha, vão do positivo para o negativo, como a gente viu aqui, tá? Sempre do mais para o menos. Outra coisa, se eu colocar uma carguinha, que a gente chama carga de prova,
numa dessas linhas de força, vai aparecer uma força elétrica que é o quê? Tangente à linha, tá certo? Então, às vezes, no problema, o cara pode dar aí as linhas de força, colocar uma carguinha lá e pedir para você marcar a força. A força vai ser tangente sempre à linha de força. E o sentido, aí você tem que ver, né? Se está atraindo ou repelindo, se a carga tem mesmo sinal ou sinal oposto. Outra característica importante, linhas de força, gente, nunca se cruzam, tá? Às vezes o cara pode dar um problema numa prova e, sei lá, numa das alternativas ele colocou linhas se cruzando, então você sabe que essa não pode ser. E outra coisa, quando você olha uma configuração de linhas de força, quanto mais próximas as linhas estiverem, significa que mais intenso vai ser o campo elétrico naquele ponto. Ok? Espero que você tenha aprendido aí, valeu, até a próxima.